Na verdade, atualmente tramitam aqui no Ministério Público duas ações envolvendo o nome do secretário do Desporto e também do Meio Ambiente, Ronaldo Trojan. Uma sobre crime ambiental na Praia Nova em função de podas de árvores e a segunda, a ação solicitando a exoneração dele do cargo de secretário do Meio Ambiente, o que aconteceu agora mais recentemente. A promotora Débora Jäger está conosco para nos esclarecer um pouquinho sobre o teor dessas ações, promotora, e por que, quais os argumentos desta segunda ação de exoneração, só para a gente ter uma noção, e que relação ela tem com essa primeira ação relativa à poda irregular de árvores na Praia Nova. Bem, num primeiro momento, a Patran comunicou ao Ministério Público, como é de praxe diante de qualquer situação que tenha indícios de crime ambiental, dessa poda que estaria agindo em desacordo com a licença ambiental. Diante disso, então, se iniciou esse primeiro procedimento de natureza criminal que envolvia a investigação da prática de crime ambiental, enfim, envolvendo o município, o secretário, ainda se apurando a autoria para os encaminhamentos criminais. Quando se chegou ao conhecimento do Ministério Público a nomeação do secretário Ronaldo, na época titular apenas da pasta do desporto, ao tempo daquela denúncia da Patran, a notícia da sua nomeação secretário do Meio Ambiente, o Ministério Público entendeu que essa assunção desse cargo, essa nomeação, era uma postura incompatível e tornava o secretário incompatibilizado, no entender do Ministério Público, pela incoerência de ser um sujeito público, um agente político e público investigado por uma possível conduta criminosa, né, e passando a deter a atribuição máxima de fiscalização, de proteção ambiental no município de Cachoeira do Sul. Diante disso e da existência de indicativos de que a conduta de poda ou, enfim, de supressão, de intervenção na vegetação da área de preservação permanente da Praia Nova, então se iniciou essa ação, porque constitui crime a conduta de fazer funcionar um empreendimento potencialmente poluidor em desacordo com a licença ambiental. A Praia Nova, o balneário da Praia Nova, é, de acordo com a resolução de natureza ambiental, uma atividade potencialmente poluidora, sujeita a licenciamento. Tanto é que o município expediu uma licença de operação no ano de 2017, como acontece em todos os anos. E então, esta licença tem uma série de condicionantes. Uma delas é a restrição ao manejo da vegetação nativa, mediante uma vedação que é colocada bem clara, no sentido de que corte ou poda de vegetação tem que ser feito mediante prévia autorização da Secretaria do Meio Ambiente, feita mediante um protocolo formal no protocolo geral da Prefeitura. Né? Diante da ausência de qualquer pedido de licença e de qualquer estudo, enfim, de viabilidade, possibilidade da forma adequada de manejo, o Ministério Público entende que houve sim uma irregularidade nesta poda, ainda que aos olhos da comunidade se trate de um dano, enfim, de uma intervenção de pequena monta, mas que representa o descumprimento de uma das condicionantes para o exercício regular da Praia Nova nesse ano. Essa ação da poda irregular ainda não está conclusa, ainda está em andamento. E isso ainda não há desfecho na parte criminal, ainda se aguarda a verificação de quais foram as árvores em que houve intervenção, quais são os exemplares, e ainda, como se trata de um crime tido pela lei do Juizado Especial Criminal como uma infração de menor potencial ofensivo, é possível que ainda essa conduta venha a caracterizar um crime de menor potencial ofensivo, né, se restar concluído assim. Então, talvez essa ação criminal não vire um processo criminal, mas um termo circunstanciado com direito a benefícios da lei, conforme comportarem os antecedentes, enfim, coisa que o Ministério Público ainda não aferiu, porque está no aguardo dessa conclusão da parte criminal. Que tipo de penalidades habitualmente são impostas nessas situações? São penas alternativas, prestação de serviços à comunidade, doação de cestas básicas, o nome doação de cesta básica é um nome que se usa de forma leiga, na verdade são doações de valores que vão para a conta do Juizado Especial Criminal aqui, gerida pelo Poder Judiciário, né, de acordo com as atribuições, enfim, da Justiça, né, não é uma escolha do Ministério Público, a quem cabe apenas valorar o dano e encaminhar o pedido para que o Judiciário aplique essa pena ou não. Mas o caso é que ainda é muito cedo para se aferir do ponto de vista criminal. A ação do Ministério Público é, nesse momento, por entender que houve uma incoerência
né, na condição que passa a deter, na condição de secretário interino do Meio Ambiente, a atribuição de julgar, em última instância, todo e qualquer recurso de infração administrativa que tenha o município de Cachoeira do Sul como órgão autuador, e entendeu que era uma postura incompatível e que ela feria, além dessa incompatibilidade, que ela feria de forma objetiva, de forma prática, valores da moralidade administrativa, da eficiência, que diz que é dado ao gestor fazer tudo aquilo que a lei lhe permite, né? A licença ambiental não dava essa permissão. Com tudo isso, promotor, quer dizer que ele se torna uma pessoa inapta, inadequada para o cargo de secretário do Meio Ambiente, enquanto gestor, fiscalizador, pelo fato de estar sendo acusado, entre aspas, de uma situação de irregularidade ambiental. Isso. Essa inaptidão vem justamente dessa situação. E foi isso que o Ministério Público expôs ao município num primeiro momento, quando expediu uma recomendação de afastamento que tentava evitar ajuizamento de ação, enfim. Mas a conclusão do Ministério Público, ao menos nesse momento, é essa, de que essa incompatibilidade torna inapto o agente do ponto de vista da gestão. Muito bem colocado, inclusive, por ti, que o Ministério Público mantém o respeito à figura do secretário, à figura do prefeito, enfim, é uma situação pontual que diz respeito a uma irregularidade que está sendo apurada, apontada, enfim, mas que não tem o objetivo de macular a imagem pública que o secretário tem. É uma inaptidão circunstancial decorrente desse fato que agora está sendo apurado. Promotor, o que acontece a partir de agora? A partir de agora se abrem prazos para a defesa, tanto do município quanto do secretário, que são os dois demandados na ação do Ministério Público. Prazo para essas defesas, para indicação das provas que tenham a produzir, realização de audiência, se eventualmente houver testemunhas arroladas, para ao final se aguardar uma sentença do Poder Judiciário que diga em definitivo qual é a sua resposta para essa situação apresentada. Toda e qualquer sentença vai ser nominal a Ronaldo Trojan ou envolve a prefeitura enquanto gestor do município? Envolve ambos, porque o secretário foi a pessoa que agiu e o município foi a pessoa jurídica que o nomeou e que o investiu na função de secretário do Meio Ambiente. Então, a ação tramita contra os dois nesse momento. O pedido de afastamento é tanto do secretário quanto contra o município, né? E envolve a situação de Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tão somente.